Olá, eu sou o perito Kleber Miller. Nesse vídeo estarei conversando com o perito criminal da Polícia Federal, Marcos de Almeida Camargo, presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais. Em pauta, as mudanças no Código de Processo Penal e o impacto na produção da prova técnica e das atividades dos peritos criminais oficiais. Muito bem, Kleber. Então, como eu estava comentando, né, agradeço a oportunidade, o convite, né, sempre muito legal aí participar desses eventos e dessas lives com você. Já não é a primeira vez aí que a gente faz esse bate-papo. E como eu estava fazendo a apresentação, eu sou o Marcos Camargo, né, sou perito criminal federal já há 22 anos, né, tomei posse em 1999, aqui em Brasília, também já trabalhei em Curitiba, depois voltei para Brasília, e, enfim, passei por algumas áreas da criminalística, trabalhei fora da criminalística também, na área de investigação de drogas. A minha formação é em farmácia, pela Universidade Federal do Paraná, e desde 2017 eu estou aqui na PCF como presidente, né? Quer dizer, na verdade eu já milito aí no ambiente da PCF, no ambiente classista, com maior ou menor intensidade, desde 2001, mas em 2017 foi quando surgiu a oportunidade para eu me tornar presidente da PCF, e estou nessa condição aí até hoje e fico até final de 2022. Então, esse é meu período aqui de mandato na PCF. Estamos aí diante de diversas pautas, né, tentando trabalhar aí pela valorização da criminalística, valorização da perícia oficial, né, enfim, no meio de tantos aí, de tantas dificuldades que a gente enfrenta, mas também de oportunidades, tentando aí valorizar o nosso trabalho, valorizar a nossa profissão e tentar contribuir com a sociedade aí, né, com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento que eu me refiro da perícia criminal, da criminalística. E agora, mais recentemente, aí a nossa pauta de momento, né, tem sido a reforma do Código de Processo Penal, né, que a gente chama de novo Código de Processo Penal, e que tem trazido, aí, tem apresentado aí uma série de problemas para a perícia, uma série de riscos para a perícia criminal, que, muito distante de ser um risco meramente classista, né, é um risco para a sociedade como um todo, para a ampla defesa, para o contraditório, enfim, a gente vai poder falar um pouco disso aí ao longo da nossa transmissão. Não, eu achei muito importante, né, Camargo, depois que eu vi algumas manifestações de vocês aí pela PCF, até para o pessoal entender, né, como é que a perícia é um pouco estruturada. A perícia estadual tem a Associação Brasileira, né, de Criminalística, que representa, e os peritos criminais temos aí o nosso ilustre Marcos Camargo, e vem fazendo esse trabalho. E hoje até foi publicado, né, Camargo, acho que vocês divulgaram, essa cartilha, né, em relação ao PL 8045 de 2010, em que vocês intitularam os riscos da proposta, né, se tu me permitir aqui, os riscos da proposta do novo Código de Processo Penal ao direito, à prova e à ampla defesa e ao contraditório. É um material bastante explicativo, né, então vocês já mencionam aqui vou ler na íntegra aqui, a construção de um novo Código de Processo Penal moderno, mais eficiente e justo, não pode prescindir do uso da ciência como ferramenta de prova, destinada à elucidação dos crimes e à preservação das garantias individuais e os direitos fundamentais dos cidadãos. E vocês falam, já começa sobre imprescindibilidade da prova. E aí eu, até conversando com o Camargo, até o sinônimo dessa palavra, se nós procurarmos o sinônimo dessa palavra, fundamental, essencial, capital, vital, obrigatório, e essas mudanças do Código de Processo Penal vão abrir mão de provas que são vitais, obrigatórias, imprescindíveis, né? Então, vocês elencaram 12, né, Camargo? 12. Então, 12. eu acho que nós vamos, a ideia realmente, né, Camargo, é nós pegar todos, assim, eu te ajudo aqui, sei que a tua equipe aí, vocês se debruçaram sobre isso. Então, né, extinção da imprescindibilidade do exame pericial. E aí, de cara, no artigo 58, né? Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito. O novo substitutivo, sem correspondência.
E a sugestão, Camargo? Aí eu deixo contigo a palavra. Bom, é isso aí, então. Na verdade, a gente listou 12 pontos e a gente está só se referindo, nesse caso aí, à parte da prova ou à parte que se relaciona diretamente à perícia criminal. Se a gente for olhar o relatório como um todo, nós temos vários problemas, desde o enfraquecimento do Ministério Público, desde da burocratização e da própria centralização em um personagem apenas na investigação policial, e o enfraquecimento da perícia. Então, assim, ele tem vários pontos, tem a questão de reconhecimento pessoal também, que precisa melhorias, mas, assim, nesse universo de desacertos que o novo código estaria trazendo, a gente acabou tendo que focar, até por uma questão de emergência, nas questões periciais. Então, a gente elencou, como você bem colocou aí, 12 pontos, que a gente entende que são 12 pontos principais, alguns com mais gravidade, outros gravíssimos, outros mais moderados, mas 12 pontos que a gente entende que são problemáticos. E o mais importante, Kleber, a maioria deles não é nenhuma pauta que a PCF e a ABC, que tem trabalhado conjuntamente, então a perícia criminal, não é nem pontos que a gente está buscando prerrogativas, não. O que a gente está querendo é manter o que já existe hoje, porque está sendo retirado. E na nossa concepção, se você olhar de uma forma global o Código de Processo Penal, aquilo que está sendo retirado da perícia, não só o item 1 ou o item 2, se você olhar de forma global, a gente percebe que está havendo um desmonte da perícia. A perícia, praticamente, ela deixa de existir. Ela simplesmente vira algo que praticamente não tem mais razão de existir, porque ela perderia toda a sua função, toda a sua atribuição, toda a sua necessidade. E isso começa, na nossa visão, com o ponto essencial, que é o ponto que é a imprescindibilidade do exame de corpo de delito, imprescindibilidade da perícia nos crimes que deixam vestígios, né? E, na verdade, o Código de Processo Penal, ele é lá de 1941. Claro que ele teve mudanças, teve avanços, algumas alterações, mas assim, o cerne dele é de 1941. Então, essa questão nos crimes que deixam vestígios, é porque naquela época, em 1941, as ferramentas, a tecnologia, você infelizmente perdia muitos vestígios. Então, até havia essa concepção de crimes que deixam vestígios e crimes que não deixam vestígios. Mas hoje, com a modernidade, em pleno século XXI, com o desenvolvimento de várias ferramentas, a gente pode até quase que considerar que, para não dizer que praticamente todos os crimes deixam vestígios. Então, quando a gente fala da imprescindibilidade da perícia, o que a gente quer dizer é que quando há crime, tem que fazer perícia. E por que tem que fazer perícia? Porque existe na Constituição os direitos fundamentais. E estão lá, né, na Constituição, artigo 5º, os direitos fundamentais. Embora não exista escrito na Constituição direito à prova, já é um consenso entre os juristas que os direitos fundamentais eles não se limitam àqueles que estão expressos. Então, há um conceito jurídico de que o direito à prova, né, que envolve o direito à ampla defesa e o contraditório, é um direito fundamental assegurado pela Constituição, e o que faz completo sentido, quer dizer, o artigo 5º diz que ninguém poderá ser privado da sua liberdade, dos seus bens, sem o devido processo legal. E o que é o devido processo legal, se não um processo em que você deu a oportunidade da ampla defesa, deu a oportunidade do contraditório, e o que é essa ampla defesa e o contraditório, se não você se debruçar sobre os elementos de prova, que são produzidos pela perícia oficial. Então, quando você coloca a imprescindibilidade, o legislador, ele justamente colocou isso. Eu preciso, se for para condenar ou para absolver alguém, eu preciso de elementos probatórios. E óbvio que não existe hierarquia entre as provas, então você tem prova documental, você tem prova testemunhal, você tem a prova pericial, mas é evidente que, a despeito de não estar escrito que a prova pericial é a mais importante, mas assim, é de uma clareza solar, como diriam os... Tem uma expressão que eu gosto muito, a prova pericial não comete perjúrio. Não comete perjúrio. Então, assim, é de clareza solar que ela, por ser baseada em fatos científicos, ela traz verdades científicas que são produzidas sobre uma estrutura de imparcialidade, de independência, e que podem
ou não corroborar teses investigativas, que podem levar a condenações, mas podem também levar a absolvições. Então, acertadamente, o legislador, mesmo lá nas priscas eras, em 1941, ele previu no artigo 158 que qualquer crime deveria ser ou deveria ter perícia. E a gente se surpreende que em pleno século XXI, né, em 2021, na busca por uma reforma do Código de Processo Penal, e ninguém é contra a reforma do Código de Processo Penal, como eu falei, ele é de 1941, ele precisa de ajustes, né? A gente tem que modernizar o Código de Processo Penal, a gente tem que buscar que o processo penal se torne mais eficiente, menos procrastinador, mas ele tem que estar calcado, e hoje mais do que nunca, na ciência, na cientificidade. Tem que haver espaço para a ciência na discussão penal, na persecução penal. Tem que haver espaço para a ciência em todos os cantos da sociedade, inclusive na persecução penal. E, para nossa surpresa, me vem um relatório apresentado pelo relator geral na comissão especial, em que simplesmente o artigo 158 é surrupiado, né? Ele simplesmente é retirado sem qualquer justificativa. Não há uma justificativa, não, nós tiramos porque entendemos que não, simplesmente, tipo assim, tira e se ninguém prestar atenção, passa batido. Ou seja, não há uma correspondência, ele simplesmente foi retirado. Na medida que ele é retirado, o que significa dizer? Que a perícia não é mais imprescindível. Em resumo, pede-se perícia se quiser. Se não quiser, não se pede. Isso vai virar um ato discricionário. Então, seja por parte do delegado, que seria quem mais acaba solicitando as perícias, pelo menos na nossa realidade aqui no âmbito federal, mas seja até pela parte do próprio Ministério Público, enfim, a perícia, ou mesmo do juiz, a perícia vira algo que, se houver interesse, se faz. Se não houver interesse, não se faz. Então, a gente tem, esse é um dos pontos, e é um dos pontos que, evidentemente, a gente considera gravíssimo, né? A retirada desse dispositivo, ela praticamente extingue a perícia, porque ela deixa de ser essencial, deixa de ser imprescindível, e todos aqueles sinônimos ali que você citou no início desse tópico, né? Então, essa é uma briga muito grande que a gente está tendo para que seja reinserido. Veja, não estamos criando a roda, não. A gente só quer que seja reinserido esse dispositivo. Não, é terrível, né, Camargo? Eu acho, eu vou dizer, resumir, desastroso, né? Nós temos acompanhado alguns casos, alguns de grande repercussão, até bastante recentes, o que a gente vê em relação às testemunhas, né? O problema que se tem com as testemunhas. Então, às vezes as pessoas não querem testemunhar, tem pessoas que testemunham e depois mudam esses testemunhos ao longo do processo. E eu fico imaginando a pessoa sendo acusada, tendo uma prova testemunhal ou não tendo prova nenhuma, e estou abrindo mão de uma prova científica, de um DNA, é um absurdo. E é claro, a gente vai avançar aqui, e o que a gente nota é tipo o jeitinho brasileiro, né? Aquele jeitinho, substituir peritos concursados de carreira. Eu vejo o Camargo aí, 22 anos. Resumindo, para perícia criminal, tu tem que ser curso superior, formado, depois tu vai passar entre os melhores, não tem como negar. Quem é que passa no concurso? São os melhores, quem consegue passar na prova. Aí depois tu ainda vai passar por um curso de formação, por uma especialização dentro da perícia, estuda uma vida inteira, daqui a pouco tu vai assim, não, a gente pega uma pessoa que tem um certo conhecimento, que depois a gente vai abordar aqui embaixo, né, Camargo? Eu vou seguir aqui na sequência até para a gente não se perder. Não, até te dar exemplos, né, para não ficar nos exemplos clássicos, por exemplo, é evidente que se você tira a imprescindibilidade da perícia, nada impede que situações como essa do caso do menino Henry, a própria Raquel Ginofre, que foi uma menina que foi violentada com 8 anos, 9 anos de idade em Curitiba, foi esquartejada e encontrada o corpo dela numa mala. Esse caso ficou 11 anos sem solução, e só foi solucionado depois de 11 anos graças aos bancos de perfis genéticos. Né? O Eberton Bertassoni, ele vai ter um programa agora breve com ele. Então, isso aí mostra
a importância. Mas a gente pode pegar outros casos também. Eu sempre cito um exemplo, porque foi uma situação que nós trabalhamos na área federal, a questão dos áudios que teve do ex-presidente Temer, né, na questão da JBS, aquela questão toda. Então, houve aquela questão dos áudios, que ele teria recebido o pessoal, e, enfim, e foi gravado, e etc. e tal. E houve uma movimentação política, porque estava no meio da discussão da reforma da Previdência, e aqueles que defendiam a reforma da Previdência, eu não estou querendo entrar muito no mérito político das coisas aqui, mas só para ilustrar, aqueles que defendiam a reforma da Previdência ficaram com receio, porque falaram, bom, agora que o Temer enfraqueceu em função desse áudio, essa reforma não vai passar. Então, para alguns reformistas, passou a ser interessante que o Temer caísse, fosse impeachmentado, para poder dar vazão às reformas. Então, eu vi vários programas jornalísticos, não preciso aqui citar quais, mas eu via, por exemplo, num determinado programa, um comentarista falando assim, poxa, que ficam agora querendo ver se esse áudio é autêntico ou não? Pô, é claro que é autêntico, o cara confessou, o Joesley já confessou. Tipo assim, ele não citou a perícia, mas dizer, para que vocês ficam querendo fazer perícia? Porque nós da PCF colocamos uma nota dizendo, pô, tem que fazer perícia, tem que mandar para o Instituto de Criminalística, que de fato, depois disso aí foi encaminhado para o Instituto de Criminalística. Mas houve uma crítica nesse sentido. Pô, para quê? O cara já confessou. Lembrei disso que você falou da prova testemunhal, né? Ah, o cara Sempre já tem um confessou. casinho para a gente trazer, né, Camargo? Sempre tem um caso. Eu atendi, eu atendi um caso aí que a pessoa estava confessando o crime, eu, perito novo, eu disse, tá, mas por que ele está confessando o crime? Na real, queriam matar ele lá se ele não confessasse aquilo, né? Mas, enfim, ou tu aí confessa, ou tu assume isso. ele pode estar cobertando para alguém, claro. Ele pode não se lembrar, pode não se lembrar, tá falando de uma coisa sem se lembrar. Mas nesse caso foi interessante porque foi o seguinte: esse mesmo comentarista falou o seguinte, como ele tinha interesse na queda do ex-presidente Temer, então ele, não, o cara já confessou, para que ficar aí, sei lá, burocratizando, fazendo perícia? E no take seguinte, levantaram uma questão também de que um outro parlamentar teria recebido lá 2 milhões de dólares, etc. e tal. E aí colocaram isso, mas fulano, pô, e aquele lance dos 2 milhões que o outro lá recebeu, que era amigo do comentarista, vamos dizer assim, né? Aí, não, mas esse aí tem que provar. Esse aí tem, cadê a prova? Então, assim, se você tira a imprescindibilidade da perícia, você vai criar esse tipo de flexibilização. Não, nesse caso aqui tem que ter prova. Não, nesse caso aqui não precisa de prova. Nesse caso aqui eu acho que está bom. É isso que vai acontecer se ela deixar de ser imprescindível. A imprescindibilidade é para não ter dúvida, é para fazer e ponto. Se você tira a imprescindibilidade, fica nesse tipo de jogo. Se é do meu interesse, faz. Se não é do meu interesse, não faz. Se eu quero um resultado X, faz. Se eu não quero um resultado X, não faz. E assim a gente vai abrir espaço para condenações por convicção, condenações por interesses políticos e por aí vai, né? Tem um caso que eu gosto muito, o pessoal já que acompanha o canal sabe, o Odilane e o Glione. Os assistentes técnicos, eles botaram que a carta era da secretária, né? Por quê? E essa perícia não foi solicitada pela delegacia no começo, né? Não foi solicitada a perícia para o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. O que acabou acontecendo? Não foi solicitado. Aí daqui a pouco assim, mas a gente sentiu necessidade, aí tu vai lá e contrata um perito particular. Claro, tem peritos particulares e tem peritos particulares, né? A gente tem um rol aí de experiência. Daqui a pouco tu já está usando uma outra prova que não foi feita pela perícia oficial, e até nas reportagens, se tu olhar as reportagens dos grandes jornais, diz assim, peritos afirmam que a carta era da secretária, aí tu vai ver quem eram os peritos, não eram os peritos oficiais, não eram os peritos concursados, era um assistente técnico, né? Mas vamos em frente, Camargo. Vamos lá. Aqui, ó, mas fica aí, qualquer coisa a retirada da ausência do exame pericial como hipótese de nulidade processual. Então, o atual CPP, artigo 564, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. 3, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. B, o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 67. Qual o substitutivo? Nenhum. E aí vocês têm algumas sugestões, né, Camargo? Aí eu deixo contigo novamente a palavra aí. Então, o que acontece aqui, o Kleber?
é um raciocínio lógico. Se a perícia é imprescindível, como é que algo que é imprescindível não é critério de nulidade? Ué, se ela é imprescindível, ela tem que ser feita. Então, olha só como é que são as coisas, e é por isso que eu digo que nada foi feito sem querer. A amputação da perícia no Código de Processo Penal, ela tem motivação, tá? Não é assim, sem querer, eu não percebi, eu não me toquei, eu achei, não, é intencional. Porque, veja só, a retirada da imprescindibilidade só apareceu agora. Veja que você mesmo falou, de quando que é o código na Câmara? Desde 2010, 8045 de 2010. Ele ficou um tempo parado, e aí lá por 2016, 16. 2015, por aí ele Isso. começou a ser movimentado de novo, e desde então ele vai nessas rodas, nessas montanhas russas. De vez em quando vem, de vez em quando vai, de vez em quando vem, de vez em quando vai. Então, o que acontece? A retirada da imprescindibilidade só ocorreu agora, em 2021, no relatório que foi apresentado na comissão especial pelo deputado João Campos, agora, nesse exato momento, questão de um mês atrás. Mas a ausência de nulidade já veio do Senado, porque esse processo andou antes no Senado. E lá no Senado já tiraram a nulidade. E por que tiraram a nulidade? Porque havia um entendimento, né, dos parlamentares que o Código de Processo Penal tinha muitas causas de nulidade. Tudo era nulidade. Não sei o que era nulidade. Não sei o que tem era nulidade. Então, como você mesmo leu, o artigo 564, quer dizer, tem vários critérios que poderiam gerar nulidade. Um deles era a falta de algumas das fórmulas, e uma dessas fórmulas era o exame de corpo de delito, que faz sentido. Se ele é imprescindível, é óbvio que tem que ser uma causa de nulidade. Então, era coerente. E aí os senadores tiraram essa questão da nulidade naquele bojo de que, veja bem, tem muita nulidade, vamos ter que enxugar. E nessa de enxugar, sobrou para a perícia. Tira a prova aí, técnica, tira a ciência. Tira a ciência. Não, vamos falar. Existe até alguns outros dispositivos que permaneceram, como a questão da ampla defesa e do contraditório, que a gente até pode, sabe, num exercício de retórica, dizer que aquilo abrangeria perícia. Mas é sempre importante você ter isso de forma expressa, né, para não ter dúvida. E olha só como as coisas são. Durante muitos anos que esse processo tem rolado na Câmara e que o relator, o deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, vem relatando, a gente sempre argumentou isso. Não só nós, várias pessoas. Há uma incongruência, porque como que algo que é imprescindível deixou de ser nulo? E eu até falei isso na minha audiência que eu tive na Câmara, eu falei assim, poxa, o Código de Processo Penal foi feito em 1941, quer dizer, numa época em que o mundo vivia sob regimes complicados, fascismo, nazismo, e nós tivemos um código que, mesmo em 1941, pensou nas garantias individuais, que, olha, ninguém pode ser condenado sem prova, se não tiver prova, o processo é nulo. Quer dizer, mesmo numa época de regimes aí que rondavam o mundo com nazismo, com fascismo, em alguns lugares rondavam, em outros eram aplicados, houve essa questão. E aí, em 2021, a gente simplesmente vê esse critério ser retirado, essa garantia da prova ser retirada. E aí nós abordávamos essa questão e volto a dizer, para vocês verem como isso foi direcionado. A gente falava assim, gente, é incongruente, como é que pode você ter algo que é imprescindível e não é mais critério de nulidade? Aí, quando o relator apresenta o relatório dele, o que ele faz? Ao invés de falar assim, não, realmente, vocês têm razão, então vamos voltar tira a imprescindibilidade. Ele tira a imprescindibilidade. Agora não é mais imprescindível, então não, tá bom, tá resolvido, não é mais imprescindível. Pô, para não anular, então não produzimos mais perícia, então. Isso é sem querer? Isso é assim, não vi, não percebi. É por querer, obviamente, é direcionado, é para acabar com a perícia. Então, assim, não ser imprescindível e não ser critério de nulidade, você simplesmente está dizendo, você está reiterando que não precisa de perícia, é um detalhe. Perícia é um detalhe.
É apenas um detalhe. É que perícia é cara, né, Camargo? Perícia é cara, perícia demora, né? É chata. É chato, né? Começa a apontar quem é que fez, quem é que não fez, como é que fez. É chata, né? porque a perícia ela fala a verdade, e aí às vezes ela Não tem lado, divulga né? coisas que Perícia não não tem queriam que lado, né? divulgasse, às vezes ela aponta o dedo para quem não queria que o dedo fosse apontado, né? Às vezes a instituição pode ficar chateada, às vezes alguém pode ficar inconformado. Tem a questão das vaidades também, de não admitir que alguém conteste. Enfim, não entende que você pode fazer uma boa parceria, porque a perícia ela também pode apontar rumos que estão sendo tomados numa investigação e às vezes até consertar um rumo errado que uma investigação está tomando. Mas, infelizmente, muitas vezes a vaidade não permite você entender o negacionismo científico, uma série de questões não permitem que você avance nessas temáticas, né? E aí acaba tendo esse tipo de problema aí. Camargo, 3. Perda Vamos da lá. autonomia funcional dos peritos oficiais de natureza criminal. Não, Aí, essa é outra aí nós vamos para a barbaridade. nossa lei 12030 de 2009, né, artigo 2º. No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurada autonomia técnica, científica, funcional, exigido concurso público, formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. O novo substitutivo, perito oficial possui autonomia técnica e científica, devendo utilizar todos os meios, recursos necessários à realização da perícia, bem como pesquisar vestígios que visam instruir o laudo pericial e ainda solicitar. Né? Então, ainda tu vai bater em cima do verbo aí, né? Aqui tem 2 em 1. Vamos lá, tá contigo. O que acontece? Bom, pedra basilar da perícia criminal, da perícia oficial, enfim, dos médicos legistas, é pedra fundamental a questão da independência. A independência não necessariamente está ligada aonde você está, mas está ligada a um modelo de gestão em que o perito tem assegurada a possibilidade de fazer a sua convicção científica, de poder escolher os seus métodos e, sobretudo, de garantir que ele, no desempenho da sua atividade finalística, ele não está subordinado a ninguém. É isso que garante ou que explicita que o perito é um auxiliar da justiça. Ele não é auxiliar do delegado, ele não é auxiliar do Ministério Público, ele não é auxiliar da defesa, ele é auxiliar da justiça. Não é à toa que o Código de Processo Penal nos coloca, né? A perícia citada, talvez seja a palavra mais citada no Código de Processo Penal. E talvez por isso algumas pessoas fiquem com tanta inveja e tanta raiva da perícia, mas não é possível, essa é a única solução que a gente encontra. Mas ela é citada amplamente. E os peritos eles estão ali no capítulo da prova, mas eles também estão no capítulo dos auxiliares da justiça. E tanto que, você veja, aos peritos são aplicados os mesmos critérios de suspeição dos juízes. Justamente pela questão da imparcialidade que o perito tem que ter. E essa imparcialidade é dada pelo cumprimento do perito aos fatos científicos. Né? A gente se subordina à ciência, a ciência que nos norteia. Então, a Lei 12.030, ela trouxe, digamos assim, ela consagrou esses efeitos, essas questões, pela nossa autonomia técnica, científica e funcional. E a palavra funcional não foi colocada ali, sabe, por acidente. A autonomia técnica científica é a autonomia do perito poder escolher os seus métodos, mas mesmo assim dentro de rigor científico. Não é porque a gente tem autonomia técnico-científica que a gente rasga os manuais dos bons procedimentos científicos, das validações metodológicas, do método científico. Mas a gente tem a autonomia para dentro, respeitando os critérios científicos, escolher metodologias, né? Enfim, poder se debruçar sobre técnicas. Mas a autonomia funcional ela é essencial porque é ela que garante, não que você vai ser o órgão, não que nós vamos poder controlar tudo e vamos ter um órgão igual ao Ministério Público. Não é esse o objetivo dessa autonomia funcional. Essa autonomia funcional é garantir que o perito, quando desempenhando as suas funções, ele não tem subordinação a ninguém. Não pode alguém chegar lá e arrancar o laudo da mão dele, destituir o perito daquele exame, interferir diretamente no trabalho dele, mudar a conclusão dele.
Tanto que o Código de Processo Penal prevê que quando você tem 2 peritos fazendo o laudo, se um discordar do outro, você tem que consignar no laudo, você vai fazer 2 laudos. E se o juiz não concordar com os 2 laudos, ele vai pedir um terceiro laudo. Você não pode pegar um laudo do perito e rasgar ele, jogar na gaveta, dizendo assim, isso aqui não serve. Então, isso é uma legislação que é importante para nós, né? E isso, olha só, Kleber, esse texto foi mantido pelo Senado. O Senado manteve a autonomia técnica, científica e funcional. E essa autonomia técnica, científica e funcional durou até 2018 no texto. Durou até 2018. E aí o relator, ele soltou um parecer em 2018, mantendo a autonomia técnica, científica e funcional. 2 horas depois, ele soltou um outro relatório, substituindo o anterior. Adivinha onde que estava a modificação? Tirou a palavra funcional, cirurgicamente, com lupa. Pegou uma lupa, foi lá, tira o funcional. Eu tenho uma leve desconfiança de quem é que está por trás disso, né? Eu não vou nem mencionar. Pois é. E tirou o funcional. Ou seja, por que tirou o funcional? Justamente para evitar a argumentação que a perícia tem de que ela não é subordinada. Porque a gente sustenta a não subordinação na autonomia funcional. Então, quando se tira a autonomia funcional, se busca quebrar o argumento. Então, perceba como as coisas estão casando. Não é mais imprescindível, não é mais critério. Não tem mais nulidade. Tira a autonomia funcional. Você está num caminho de querer subordinar. Vou pedir quando eu quiser e você vai fazer aquilo que eu quiser que você faça. Você está indo para esse caminho. Ah, vai acontecer isso? Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas você está permitindo. Mas tu está abrindo a cancela, né? Está abrindo a cancela. Tá abrindo e aí, a cancela. Tem o 2 em 1 aqui. Tem o segundo ponto. Nós sempre defendemos na perícia a questão do perito poder fazer a sua investigação científica, enfim. Então, é importante para o perito, no desempenho das suas funções, para fazer o seu laudo, ele poder ter acesso a documentos, poder ter acesso a alguns meios. Boletins, então, que nem a parte da medicina, boletins médicos, outras informações. Exato. Não. Então, a gente colocou, isso aí foi uma das coisas que foram construídas, o requisitar. Então, o perito, no desempenho das suas funções, ele pode requisitar apoio de outras forças, pode requisitar documentos. Perícia do outro colega? Pode requisitar. Interna? E aí o que vem? Cirurgicamente, manteve-se, só que tirou o requisitar por solicitar. Pode parecer preciosismo, mas o requisitar, ele dá um caráter mandatório. Se você requisitar, tem que te dar. O solicitar, você está pedindo. Olha, você poderia, por gentileza, me conceder? E o cara pode dizer, não posso. Não. Então, tá bom, então desculpe. Então, tirou. Por quê? Porque na cabeça de alguns isso acho que empodera a perícia, né? Vai empoderar a perícia e pode rivalizar, né? Pode rivalizar. Mas como é que tu vai produzir uma prova científica se tu não tiver todos os elementos, né, Camargo? Pois é. Aí tu vai estar fazendo uma análise parcial, enquanto tu poderia, de todo aquele universo de informações que tu precisa para tuas conclusões, e aí tu não requisita. Exato. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos em frente. Tratamento atécnico dos vestígios digitais. Aí, no atual CPP, não tem. Por que não tem? Porque é uma prova igual às outras, né? Eu acho que não tem tratamento. Eu não vou começar a tratar diferenciado. Claro, já estou preparando a bola para ti. E o novo substitutivo. O artigo 299 considera-se a prova digital, e já começa a conceituar a prova digital dentro do... Toda a informação armazenada ou transmitida em meio eletrônico, hábil ao esclarecimento. E o 314, os meios de obtenção de prova digital serão implementados por perito oficial. Eu trabalho de assistente técnico, hein? Ou assistente técnico da área de informática. Aí tu vai abrir mão de ter um perito oficial para botar um assistente técnico que tenha conhecimentos informáticos, que deverão proceder conforme as boas práticas aplicáveis aos procedimentos a serem desenvolvidos, cuidando para que se preserve a integridade, a completude, a autenticidade, a auditabilidade, a reprodutibilidade dos meios de análise.
os próprios peritos criminais já estão tendo sérios problemas com a cadeia de custódia, uma série de coisas que vai ser difícil de implementar, que passa uma vida inteira estudando. Aí tu vai pegar talvez um técnico em informática que tem uma... É a mesma história do médico, eu acho, né, Camargo? É que tu botar assim, o cara é médico legista, é uma coisa... Não, os caras têm conhecimento de medicina, ele pode fazer necrópsia, né? Mas aí eu deixo contigo a bola. Aqui é o seguinte, né? Até é bem-vinda a visão da questão da prova digital. Vou usar o termo que ele usou, está errado esse termo, mas a prova digital, vamos lá. É até bem-vinda a questão dos vestígios digitais, até para garantir que esses vestígios eles também estejam sob a égide da cadeia de custódia. Porque, infelizmente, com a lei da cadeia de custódia, e a gente vai falar mais disso, porque é um dos capítulos aqui do CPP, 13964, CPP, houve algumas relutâncias, e há algumas relutâncias na implementação da cadeia de custódia, então começa a se querer relativizar o que é vestígio. Então, eu acho que o Código de Processo Penal, nesse ponto, né, ele veio de uma legislação da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, até é louvável que você tenha um dispositivo no novo Código de Processo Penal falando da questão digital. Só que o termo é infeliz. Há uma atecnia nesse termo, que é você tratar isso como prova digital. Então, agora nós temos a prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial e a prova digital. Então, a prova digital não precisa passar por perícia, porque quando diz ali que considera-se prova digital toda a informação armazenada ou transmitida em meio eletrônico hábil ao esclarecimento de determinado fato, você está dizendo que aquilo que está armazenado num celular, aquilo que está armazenado num HD, já é a prova digital. Se já é a prova, não precisa de perícia. Está vendo como está tudo concatenado? Então, não precisa de perícia. Então, o que a gente está colocando é o seguinte, tem que mudar esse texto. Não é considera-se prova digital toda a informação, etc. Vestígio digital, né? Vestígio digital toda a informação para papá. Né? O trabalho sobre o vestígio digital vai gerar uma prova digital. Mas esse artigo 299 ele está com uma tecnia. Uma coisa interessante para nós. Não, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho assim, tem uma coisa que eu defendi bastante ali na perícia, até como direção, que é uma realidade, né, Camargo? A quantidade de vestígios digitais cada vez vão ser maiores, né? Hoje todo mundo tem celular, cada vez mais sistemas de monitoramento de vídeo, tudo isso aí é vestígio digital. É áudio, é foto, é vídeo, tudo isso. Tá? Uhum. Até documento contábil. Tudo. Uma planilha. E o que a gente tem ali? Eu vejo, eu tenho falado bastante sobre cadeia de custódia. Tá? E a gente tem até no grupo da ABC, tem grupo a gente participa. O que a gente tem verificado? A investigação, e aí tu falasse uma coisa, eu até vou casar com uma coisa aqui dos conceitos aqui dos nossos mestres, aqui eu estou até com o livro aberto aqui do criminalístico, que tu falou uma coisa antes que eu acabei não comentando, que a perícia, ela nos conceitos geral do Rabelo, ela é integrada por diferentes ramos do conhecimento, né, técnico, científico, auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias. Aí tem essa figura realmente da perícia. Ela auxilia inicialmente a polícia, mas ela vai auxiliar o Ministério Público, ela vai auxiliar a defesa, ela vai auxiliar o judiciário, e ela vai ajudar as comissões de sentença, conselho de sentença lá, né? O que se precisa na investigação? A informação. Tu precisa da informação. A investigação precisa da informação. Só que assim, essa informação que está dentro dos vestígios digitais, em algum momento ela tem que virar prova digital, ela tem que virar uma prova pericial. Então, o que tem que evoluir em termos de cadeia de custódia de tudo é assim, tem que ser preservada essa prova. Então, nós temos que ter grandes storages, alguma coisa assim, que tu consiga preservar essa prova, disponibiliza esse material para investigação, para a própria defesa, para investigação, tudo isso com a situação Mas tu não pode deixar de preservar isso.
porque a gente tem acompanhado aqui, o manuseio equivocado de um vestígio digital, ele pode comprometer uma prova. Eu vi um caso aqui que tentaram botar a senha várias vezes no iPhone, ele foi lá e pá, formatou, acabou com o vestígio. Né? Ou tu cria vestígios que não existiam, tu reinstala sistemas. Isso aí depois, Camargo, lá na frente, só essa dúvida toda que tu cria, daqui a pouco tu vai ter que descartar aquela prova. Exato, exato. E até pegando um pouco esse gancho aí que você tá dando aí, Kleber, quando a gente continua nesse tópico, no 314, obviamente não é nada contra o assistente técnico. Eu até acho que o assistente técnico, acho não, tenho certeza, ele é essencial para o processo, para você fazer os devidos questionamentos. Acho que ele é importante para a própria existência da perícia criminal. Né? O debate científico ele é bom e todo mundo cresce com o debate científico. Só que cada um na sua atribuição. Com certeza. A atribuição da produção da prova, por diploma legal, pela própria questão da imparcialidade, já que você está vinculado ao Estado e não necessariamente a uma parte, ou uma parte, no caso, física, ou alguma parte da persecução penal que tem o interesse em acusar ou o interesse em defender, você não pode deixar a obtenção de algo que vai ser usado como prova pericial sobre a égide de ser definida pelo assistente técnico. Quem tem que definir os procedimentos, etc. e tal, é o perito criminal, no caso aqui específico. Óbvio que dentro do processo legal, cabe ao assistente técnico poder questionar o que ele quiser questionar a cadeia de custódia, questionar procedimentos, mas a definição dos procedimentos para a produção da prova processual ali, do prova pericial, é do perito criminal. Então, assim, o que a gente está colocando é a retirada desse termo, ou assistente técnico da área de informática. Isso aí vai tumultuar o processo. Não, imagina, eu te digo, você vai lá, vai ter alguém técnico, lá, e não, acho isso aqui errado. Não tem absurdo. sentido. Isso aqui é um absurdo. Tu tem que deixar a perícia trabalhar, a perícia faz a parte dela. E muitas vezes do assessoramento técnico, se o trabalho está bem feito, não tem o que tu falar. Não tem o que tu falar. Tu pode pedir um maior esclarecimento, tu pode falar de um exame que não foi feito, mas tu não pode chegar ali e mentir e dizer, só porque defender e isso da questão da parte, eu trabalhei no Ministério Público, trabalho com os advogados, tu é parte, tu tá acusação ou defesa, tu é um assistente técnico que tu tá auxiliando, não interessa se a acusação ou a defesa. O perito ele não pensa nisso, ele vai lá e assim, vou buscar essa verdade científica. Claro, tu vai analisar aquilo ali, mas sempre com a ótica. Tanto que tem coisas de pareceres técnicos que eu vou atuar, que eu acho que eles não vão nem usar meu parecer, porque pode ser até ruim para o cliente. Porque tu vai começar a fazer análise e pedir coisas, que daqui a pouco eu vou dizer assim, olha, eu não vou mentir, vou falar a verdade que eu estou encontrando. Agora, se isso aí vai ser ruim para o teu cliente, então tu pega o meu parecer e joga no lixo. Só que o laudo pericial tu não pode jogar no lixo. O laudo pericial ele foi produzido, tu vai ter que botar ele dentro dos autos. Né? E isso aí, tanto no Ministério Público, quando de repente tu tem um parecer lá que não é interessante. E é isso mesmo, Kleber. O papel do assistente técnico é o de questionar. Ele está no papel dele, legal, de questionar, de apontar eventuais inconformidades. Isso é o papel dele, mas ele vai ter o momento de fazer isso. Não é interferindo no procedimento de coleta da prova. Porque o código é claro, é após a conclusão dos exames. Né? Mas vamos em frente aqui. Vamos lá. Vamos ver para a gente cumprir, até ver se a gente vai conseguir cumprir isso aqui. A ausência de obrigatoriedade da inserção dos laudos periciais ao processo. Aí é outra... Não, esse é outro ponto gravíssimo. É o atual CPP, né? Vocês marcaram aqui o 239 e marcam 182, né? O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. E aí o novo substitutivo, né? O artigo 240, o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Então, qual é que seria a sugestão aí, Camargo?
O que aconteceu foi o seguinte, o artigo 182 já é um artigo conhecido e que diz que o juiz, então, não ficará Ou o adscrito ao delegado, laudo. né? É isso, tá ali, o delegado. Hoje é o juiz, né? O juiz, ele não fica adscrito ao laudo, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte. Existem muitas discussões sobre colocar que ele pode não ficar adscrito ao laudo, pode rejeitá-lo no todo ou em parte, desde que fundamentadamente. Então, existem uma série de discussões até para dar um pouco mais de limite para essa discricionariedade do juiz. Só que aqui foi tudo ao contrário. O que veio no relatório? No relatório veio que o juiz ou o delegado... Isso, ou o delegado, é que está arriscado, é ou o delegado, isso. Ou o delegado não ficará adscrito ao laudo, podendo aceitar. Ou seja, isso aí... ou o promotor, ou o advogado, o resumo disso aí é o seguinte, veja só, a perícia não é mais imprescindível, não é mais causa de nulidade, os peritos não têm mais autonomia funcional, enfim, vai ficar nesse ponto aí. E aí você bota a cereja do bolo, quer dizer que nem o delegado precisa mais ficar adscrito ao laudo, ou seja, o que o delegado pode fazer? E aqui, volto a dizer, nada contra os delegados, nada contra, não estou aqui fazendo juízo de valor, é só uma questão processual. Então, o delegado não precisa concordar com o laudo, eu até admito, não estou querendo que o delegado diga amém para o laudo, mas o laudo tem que ir para o processo. E se o delegado não concorda com o laudo, ele que bote lá as suas justificativas do porquê que ele não concorda, mas que bote o laudo no processo para você ter garantida a ampla defesa, para que as pessoas que estão dependendo daquele laudo possam ver, peraí, o cara que está me indiciando aqui me indiciou para o X, mas eu tenho um laudo dizendo que é Y. Né? Então, para que elas possam também poder se defender, para que você tenha um processo justo. Então, quando você diz que o delegado não fica adscrito ao laudo, se você juntar tudo que está acontecendo no Código de Processo Penal, você está primeiro dizendo o seguinte, olha, não precisa mais pedir perícia. Segundo ponto, se você quiser pedir perícia, você pode até pedir, não precisa, pode até pedir. Mas se não precisa, pedir para quê? Mas assim, se você pedir e a perícia chegar para você, se você olhar aquilo lá e não tiver interesse, gaveta. Você tá formalizando o engavetamento do laudo pericial. É isso que está acontecendo. Ou seja, você está tirando a obrigatoriedade do laudo no processo. Você está acabando com a perícia como auxiliar da justiça e tornando a perícia auxiliar, nesse caso específico, do delegado. Ou seja, você vira só um assessor técnico, só um assessor técnico, um parecerista. O delegado pede um parecer para você e você dá o teu parecer. Se ele concordar, legal. Se ele não concordar, gaveta. Camargo, exatamente esse o ponto, acho que um dos grandes pontos, a diferença entre o laudo e o parecer. O parecer, ele é opinativo. Muitas vezes ele é opinativo. Em cima tu faz uma análise, tu emite a tua opinião, o que tu encontra aquilo ali. Aí tu pode pegar aquela minha opinião, aceitar, acatar, usar em parte, não usar toda, mas um laudo pericial, que tu bota dentro do processo, isso aí depois todo mundo vai olhar. O Ministério Público vai olhar, a defesa vai olhar. Princípio da ampla defesa. Princípio da ampla defesa contraditório. É inacreditável isso. Não, inacreditável. Aí o que a gente está fazendo? A gente está tirando essa parte do ou o delegado, então vai voltar, a gente quer que volte ao que é hoje, né? E aí a gente está tentando colocar também no 239 um parágrafo 6º dizendo que o laudo pericial deverá ser juntado aos autos do inquérito policial e do processo. Para garantir que ele vai para o processo. Isso é até interessante, né, Camargo, para as pessoas que às vezes que não são do nosso meio, claro que tem muita gente aí que nos assiste aí, os peritos, porque tu tem toda uma parte da investigação que ela é um processo administrativo, é a parte administrativa do processo, né, que depois, em havendo, aí tu tem essa parte judicial, ou seja, aquilo ali se encerra, como se aquilo ali se encerrasse, e tanto que eu enxergo muito claro hoje, do inquérito, às vezes muita coisa que permanece são os laudos periciais, que é o que vai... Tanto que a gente conversa com os promotores, a primeira coisa, às vezes, isso eu falo com vários promotores que eu conversei, a primeira coisa que ele faz é ir nos laudos periciais. Aí o que aconteceu? Não, lá atrás tu optou, não vou botar o laudo pericial dentro do processo. Daqui a pouco tu imagina, chegou o processo para o júri, sem nenhum laudo dentro do processo, aí tu não teria testemunha, vou julgar como? E uma prova irrepetível? Irrepetível, tu não tem exames cautelares, tu não tem... Pois é. Acabou? Acabou. Ah, não. Acabou.
É a Não, palavra de tchê, um contra o outro, daí acabou, não tem mais. sem comentários. Investigação defensiva. Certo, Desconsideração da imparcialidade da da perícia. perícia. No atual CPP, não tem nada. Tá? Não, No novo substitutivo, artigo 47.